Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações. Nosso objetivo hoje aqui é fazer uma conexão entre esse capítulo 24 e os assuntos do capítulo 16. O que é que diz o capítulo 16? Não se pode servir a Deus e a Mammon. Esses dois capítulos são praticamente colados, entranhados um no outro. Os conceitos que servem em um, servem no outro. É impressionante. Convido mesmo aqueles mais interessados em, depois de estudar um mês esse capítulo, dar uma lida no 16. Vocês vão ter uma surpresa agradabilíssima. A luz da candeia simboliza a luz dos conhecimentos espirituais. A luz dos conhecimentos espirituais, que são as riquezas do Espírito. Capítulo 16, a riqueza é o ouro amarelo. Aqui, nesse capítulo 24, as riquezas são a luz do Espírito. Mas são a mesma coisa, são riquezas para Deus. Não se deve colocar a candeia sobre o que? Explicação de Kardec. Os conhecimentos espirituais, dólar, ouro, não devem ficar ocultos egoisticamente, mas divulgados em benefício de todos. É óbvio. Toda riqueza não pode ficar estagnada. Candeia sob o alqueire é ocultar as verdades para dominar o povo. 3 pontinhos. Dominar o próximo, de alguma forma. Kardec estava falando de religiões, especialmente, esse domínio. Mas, por causa de orgulhos, vaidades, etc., nós podemos fazer isso com o próximo. É revesti-las de mistérios e dogmas cujo exame as religiões proíbem. Deus deu a inteligência ao homem para compreender as coisas da terra e as coisas do céu. Ainda bem que nós já temos estudado muito a questão da inteligência, não é? Porque a inteligência se desdobra em facetas variadas, inclusive a ciência já mostrou isso ao nosso dispor. Então, a inteligência é uma coisa maravilhosa em todos os seus aspectos. Não colocar a luz sobre o alqueire, especialmente quando o homem raciocina sobre a sua fé. Aí, como fala o homem, a gente pensa logo num adulto, mas é a criança, raciocina sobre sua fé? Raciocina ou não? Não, ela não tem necessidade desses cuidados. Criança é uma coisa, vamos deixar crescer igual capim. Quando ela tiver necessidade de raciocinar sobre a fé, nós vamos prestar atenção nisso. Tá certo, meus irmãos? Confere? Sem a luz da razão desfalece a fé. Então, esse tesouro está relacionado especialmente com a razão e com a fé. Então, nós temos que desenvolver a nossa inteligência e prestar atenção nas demandas da fé, nas expressões da fé, para atuarmos no campo de tesouros que, porventura, possamos
gerenciar, administrar, conhecer, guardar, etc. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, vieram muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus perguntam aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Olha só, tem coisa mais simples, clara, objetiva do que isso. Alguém ali era doente. Doente de quê? Do corpo ou da alma? Naquele banquete, especialmente. Jesus estava se dirigindo às doenças da alma. O Mestre abraça a todos os que desejem a alimentação espiritual dos seus ensinamentos nos trabalhos de sua vinha. Então, essa frase é importante porque o Mestre abraça a todos os que desejam alimentação. Ele abraçava todo mundo. Abraçava os fariseus no sentido de esclarecê-los, atendia as suas perguntas, agora dava cada resposta. Eu não sei como aqueles fariseus tinham coragem de ficar ali ainda diante dele. Vamos ver isso, como é que funciona. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Então, é sim preferencial. Jesus dava preferência sim. Ele atendia os fariseus orgulhosos, os presunçosos, os ricos, etc. Mas ele dava preferência àqueles que necessitavam de consolações. E o que significa essas consolações, meus irmãos? Dos dóceis e não dos orgulhosos, que julgam nada precisar. É isso mesmo. Esse capítulo, Kardec relaciona também com mediunidade, importante a gente reconhecer o significado de riquezas nesse campo da mediunidade, que é um campo que a gente, de certa forma, trabalha. Por que a mediunidade é concedida a pessoas indignas? Fazem comércio com tudo, inclusive com a mediunidade, em todos os sentidos. É inerente a uma disposição orgânica de que qualquer pessoa pode ser dotada, igualzinho às riquezas do ouro, não é? Ela é concedida para pessoas da natureza. Mas vamos andar. É conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todos, assim como a riqueza material. É conferida sem distinção, dá para bom, dá para mal, dá para administradores corruptos, dá para administradores leais que se sacrificam, que administram corretamente. É assim, a mediunidade também vai para todo mundo, qualquer um, de certa forma. Interessante isso, riquezas. Né? Os bons espíritos lhe vêm ao auxílio e seus conselhos dados diretamente são para impressioná-los de modo mais vivo. Então, é a solução divina. Vai para quem precisa mais também. Também para quem precisa mais. Para quem está mais necessitado. Dando oportunidade aos prisioneiros do vício, do ódio, da inveja, do ciúme, da ganância, etc., de também receberem esclarecimentos pela própria boca, muitas vezes. Aliás, é um dos conceitos do Livro dos Médiuns. Toda mensagem que vem por nosso intermédio, primeiro deve ser lida
direcionada para nós mesmos. Depois podemos até passar para os outros, porque também o que serve para um serve para muitos, muitas vezes. É ou não é? Deus, em sua bondade, nas mãos lhes coloca a luz. Olha só como é que Deus trabalha com as riquezas da luz. Riquezas do Espírito. Se não utilizar dignamente, terá como consequência a perda ou perversão da mediunidade. Interessante que isso também acontece com as riquezas materiais, não é? Se não administrar corretamente, não trabalhar corretamente, muitas vezes, nem sempre, muitas vezes, perde tudo. Perde sim. Ou perverte aquilo no direcionamento da má utilização, do mal. Interessante essa sintonia. Os maus espíritos se aproveitam desses médios para os obsidiarem, enganarem, etc. Bom, muito bem. Os maus espíritos pegam também na riqueza material. Eu estou fazendo a conexão porque eu achei muito interessante, meus irmãos. Pega também aqueles da riqueza material e fazem tudo isso. Enganam os coitadinhos, depois ficam aí dando entrevistas, chorando, envergonhados. Pode ser que seja até verdade. Para alguns, pode ser mesmo. É ou não é? Por quê? Foram enganados. Não sei se não tinham a consciência vígil para se alertar. Também na mediunidade acontece isso pela atração da vaidade, do orgulho, do egoísmo, que atrai as criaturas invigilantes, considerando-se melhor que todos. Olha, é como a riqueza material, meu Deus. Deus concede, toma logo. Morreu, acabou, inclusive. De uma certa forma, também essa concessão morreu, acabou a tarefa. Nesse sentido, eu até chamo a atenção que, se alguma coisa fica no espírito, são as suas conquistas espirituais. E dentro do campo da mediunidade, meu entendimento até hoje, a que permanece sempre é aquela que nós desenvolvemos pela intuição, buscando os altos planos da consciência que possamos alcançar. A intuição continua conosco, vígil, viva, sempre. O bom médium não é aquele que se comunica facilmente. Não se preocupe. Se você não consegue ser médium todo momento, etc., ter aquela vibração forte, não se preocupa não. Bom médium não é esse, não. É aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Para ser simpático aos bons espíritos, meus irmãos, nós temos que fazer muita construção de valores dentro de nós. Não é com conversa. Não é porque pertencemos a um grupo, a outro grupo, ou seja lá quem for. Não é porque temos conhecimento e repetimos as frases de Jesus, do Evangelho, dos filósofos, dos cientistas, com facilidade. Não é, não. As construções são mais profundas do que isso. Isso tudo é importante. São valores reais. Mas as conquistas mais profundas, eu não vou nem comentar, porque eu sei que aqui todo mundo, no mínimo 20 anos de estudo na casa, estão bem sabedores das coisas. Unicamente nesse sentido é que as qualidades morais se tornam onipotentes sobre a mediunidade. Aquela história, pensar que, porque é médium, né, vai receber só coisa boa, orientação de bons espíritos, etc., é aquela coisa que Kardec trabalhou. Precisa estudar quem é o médium, como é a sua vida, como é seus pensamentos também na vida particular, etc. O negócio é sério.
À luz do conhecimento espiritual. Vamos lá com Kardec. Na Gênese, capítulo 1, parágrafo 13. A revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque o nosso tesouro maior nessa existência, meus irmãos, em termos de conhecimento, é o Espiritismo. Inclusive, através dele é que nós fizemos aquisição de valores, de barras de ouro espirituais, se é que fizemos alguma. Mas é através do Espiritismo que nós temos, sim. Sem ele, não seríamos capazes de assimilar as esferas vibratórias do mundo espiritual, que nos alimenta o espírito nas horas da dor, nas horas da alegria, nas horas das nossas provas, nas horas em que podemos, sim, sermos úteis àqueles que passam pela dor, pela prova, pela aflição. Foi o Espiritismo. Foi ou não foi? Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. O Decálogo ficou para sempre de pé como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício. A revelação divina é isso. Ela vem através dos profetas, dos grandes médiuns que foram, sim, servidores dos espíritos superiores. E isso fica para sempre, como essa do Decálogo. Mas tem a revelação científica dentro do Espiritismo, que é aquele trabalho gigantesco que Kardec realizou, pesquisando, porque ele não foi um simples filósofo que sentou numa mesa e começou a escrever por inspiração ou por seja lá o que for, aqueles conhecimentos. Ele fez uma pesquisa científica, inclusive, cujo objeto é o espírito. É coisa que não se vê. São os espíritos, são coisas que não se veem. E o mundo espiritual é coisa que não se vê. E ele conseguiu, sim, através de uma metodologia racional, lógica, eficiente, utilizando a razão em todos os sentidos, alcançar a segurança de confirmações universais, através da opinião universal dos espíritos, elaborando assim um sistema seguro, sólido, confiável, estabelecendo princípios claros e que a nossa razão pode, sim, sempre aceitar. Muito bem. É importante isso. O Espiritismo está passando por certas provações, vamos dizer, neste sentido, no nosso movimento aí. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca, assim como as leis que o regem, e suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação. Meus irmãos, não tem outro. Esse desígnio foi dado por Jesus. E Allan Kardec foi aquele escolhido pelo Cristo para codificar a terceira revelação. E esta revelação vem dizer ao mundo, sobre o mundo invisível, as leis que o regem, as relações do nosso mundo material com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que lá habitam, e o destino nosso, depois que a gente morre. Isso é importante ou não é? Alguém mais teve, neste mundo, a segurança de andar por esses caminhos, abordando todos estes aspectos, como com princípios e
que se define com uma clareza absoluta, como consequência de uma pesquisa generalizada no mundo inteiro, na opinião universal de espíritos? Ninguém. Os filósofos fazem a sua parte, procurando na sua inspiração, colocando as coisas conforme as suas visões pessoais. O Espiritismo não vai por esse lado, não foi por esse lado não, gente. É outro lado do Espiritismo. O que significa isso também? Essa riqueza que o Espiritismo nos transferiu quer dizer, até certo ponto, né? Essa riqueza que o Espiritismo deixa ao nosso dispor para nós absorvermos o quanto pudermos, depende só de nós. O que nós precisamos fazer? Estudar o Espiritismo, procurar entender essas coisas que estão aí discriminadas, procurar valorizar esse conhecimento, aumentar o nosso tesouro pessoal. Porque se nós temos condição de enriquecer, olha só, gente, enriquecer, todo mundo está rindo. Falou em riqueza, todo mundo ri, pensa logo na riqueza material. Mas a riqueza espiritual é a que fica. Se nós temos condições de enriquecer, e o Espiritismo nos dá essa condição, nós temos sim que estudar. Porque isso depende só de nós. Vamos lá. O Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Presta atenção nisso, gente. Nós precisamos prestar atenção nisso quando a gente lê muitas obras que estão aí circulando, abalando, vamos dizer assim, as ideias de espíritas já consolidados. É ciência de observação e não produto da imaginação. É ciência experimental. É aquela do laboratório, é aquilo que Kardec fez. Provocou milhares de manifestações dos espíritos para questioná-los, espíritos de todas as ordens, desde aqueles que sofriam muito nas regiões tenebrosas, aqueles maravilhosos que podiam instruir a humanidade. Não apresentou como hipóteses a existência dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos seus princípios. Presta atenção nisso, gente. A existência dos espíritos ficou evidente da observação dos fatos. E assim, todos os outros princípios. Meus irmãos, quer enriquecer? Presta atenção nesses detalhes. Observa a doutrina espírita. Mergulha na doutrina espírita. Porque ela vai longe, meus irmãos. A ciência tem por objeto o estudo das leis do princípio material. Esse ainda é e será sempre o objeto da ciência. E tomara que ela tome bem a pé isso mesmo, não se meta lá com o espiritismo, não. Porque o espiritismo tem outro objeto, não é? A ciência tem por objeto o estudo das leis do princípio material, que vai aos poucos se diluindo em ondas e vibrações. E a ciência está encucada com isso, fazendo teorias as mais maravilhosas, reconhecendo qualidades e valores que apenas o campo do pensamento, dos sentimentos e das emoções vinham martelando na cabeça dos homens mais inteligentes, de filósofos, de cientistas. E a ciência agora começa a comprovar com suas equações e até mesmo experimentações diretas e até
se prevendo futuramente materializar isso em objetivos para utilização em objetos humanos. Muito bom. O objeto do Espiritismo é conhecimento das leis do princípio espiritual. É diferente, chamou Allan Kardec a atenção. Não quer dizer que só o Espiritismo penetra nisso, não é? Os filósofos também penetraram nas questões do princípio espiritual, mas o Espiritismo trabalha isso como uma ciência, uma pesquisa científica, não opinatória, não caída do céu, mas também apoiada nas revelações das grandes almas. Muito bom. Que é aquela revelação divina. Estão juntas. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Aqui nós estamos lascados. Se você pensava que bastava estudar o Espiritismo, só o livro do Espírito, o livro do Evangelho, e tal, agora sim, eu estou rico. Tá, não. Para ficar rico de verdade, nós temos que nos completar com a ciência e com o Espiritismo. Então, nós temos que abraçar essas duas fontes de riqueza. E nosso convite hoje é esse, que possamos observar esses valores, lembrando, não é, que esses recursos nos são doados por herança do trabalho dos outros, do conhecimento dos outros, dos valores alheios, e que nós precisamos realmente mergulhar neles e valorizarmos. Reflexões. Nos dias atuais, as ideias se universalizam e espiritualizam. Até a ciência, de uma certa forma, se desmaterializou, porque os cientistas já estão dizendo que a matéria não existe, né? Nós já vimos isso aqui numa outra linguagem, né, mais nobre, etc. Virou onda, virou partícula, e atrás disso ainda vai se dividindo, a coisa está terrível. Não é? Está muito interessante mesmo para os que podem mergulhar nessa temática. Eu mergulho com a literatura popular e adoro essas coisas. As ideias se universalizam e espiritualizam. Os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião. Que negócio é esse de gentio? Gentio é aqueles povos que adotavam deuses múltiplos. Não era um Deus único. Os materialistas, no fundo, os deuses materiais. Deuses da matéria. E hoje aumentou muito. Aumentou muito. O problema ficou muito maior, inclusive muito maior do que o tempo do Allan Kardec. Em vez de melhorar, piorou. O materialismo, o exercício das paixões humanas são agora exploradas, incentivadas em todos os sentidos, justamente por aqueles que querem adotar os recursos da riqueza do ouro, daquele ouro dourado material. E Kardec ainda escreveu, são apenas uma opinião. Os gentios não são mais um povo, são apenas... Ele disse que o que está no mundo hoje não é mais povo, é opinião. Mas que opinião lascada é essa, gente? É uma opinião difícil de ser vencida. O cultivo das paixões já está sendo ensinado na mídia, com facilidade, com acesso fácil para as crianças. Já não vou mais falar mais nada, porque precisa falar de adulto. Virou uma confusão esse mundo, meu Deus. Então,
que a gente tira disso? Já não são mais um povo, são apenas uma opinião, só que nós temos que ter muito conhecimento, muita capacidade, muita força interior para vencer esta onda de choque, tipo tsunami, que está atravessando a mente humana. Quando nos compete colocar luz sobre o candeeiro, quando nós podemos ser úteis. Nós vimos que quando a fé e a razão pedem alguma coisa, nós precisamos prestar atenção, desde as crianças. As crianças perguntam, por quê? Por quê? São chatinhas, é impressionante. Olha, precisa ter paciência. Eu tinha um primo, quando era pequeno, que perguntava, pô, eu não aguentava mais, mas os pais perto eu tinha que responder com educação. Ah, se saísse de perto os pais. Criança é terrível. Terrível. Por que razão? E às vezes atrás da razão está a vibração da fé. Podem ser coisas espirituais. Quando nos compete colocar a luz sobre o candeeiro, sempre que houver, como quando Jesus respondia aos fariseus, aos doutores da lei, uma pergunta justa, não estou dizendo honesta, porque eles não faziam pergunta honesta, mas a pergunta em si era justa. E Jesus respondia com justeza. E eles tinham a coragem ainda de ficar de pé. Deviam cair deitados, né? Muito bem. Quando nos compete colocar a luz sobre o candeeiro, sempre que nós pudermos sermos úteis. Úteis. Podemos dar preferências, como Jesus dava. Aqueles que tinham mais necessidade, que tinham a capacidade de absorção real, verdadeira. Mas podemos responder a todos. Mas para responder a todos, principalmente aqueles que sabem muito, é preciso saber alguma coisa. É preciso saber alguma coisa de quê? De espiritismo, especialmente. E também, quanto possível, das coisas que interessam àqueles que nos estão perguntando, relativo às coisas do mundo lá de fora, das conquistas do homem lá de fora. O que precisamos saber? É isso. Especialmente, saber, por exemplo, o que o Espiritismo nos trouxe na obra de André Luiz, que nós tivemos a oportunidade de estudar esses livros quase todos, seguidamente, nos encantamos maravilhados com os novos conhecimentos que coletivamente nós aprendemos. Fica aí apenas como uma lembrança, uma sugestão, porque tem os pesquisadores espíritas da ciência do mundo, que associaram ao espiritismo valores, como o Dr. Jorge André, que esteve aqui, Hernani Guimarães Andrade, que fundou uma ciência e era reconhecido como cientista no mundo inteiro, e era um espírita, realmente espírita, etc. E assim, tantos outros que trabalham na área da psicologia, da psiquiatria e, enfim, das ciências do mundo, escrevendo, elaborando pensamentos, etc., associando com o espiritismo. E nós precisamos dar valor a estas coisas, mas sem conhecer o espiritismo, nós vamos falar bobagem. Nós temos que saber, primeiro, o espiritismo. Senão, nós não temos o valor adequado para servir aqueles que sabem também um pouco, que hoje é muito divulgado pelo conhecimento que se universalizou.